Fala, cartoleiros! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Família Cartola Futebol Clube. Já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a crescer. O vídeo de hoje a gente veio falar sobre os principais erros que os cartoleiros cometem no início da competição. Então a gente vem com dicas para vocês não cometerem esses erros, conseguirem mais cartoletas e, de quebra, uma ótima pontuação. Nós temos 4 erros principais que os cartoleiros cometem, principalmente os iniciantes. Erro 1. O erro mais comum dos cartoleiros é apostar no grande favorito da rodada. Tem gente que aposta em 4, 5, 6 jogadores de um time só, principalmente nos atacantes e do mesmo time. Não façam isso. Acho que essa é uma tendência básica, né? Porque é quase que incontrolável a gente... Sim, mas por que eles cometem isso? Eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Isso pensam que eles vão ganhar. Poxa, se eu apostar no grande favorito, eu vou ganhar ali 80, 90 cartoletas. É um erro bem comum, viu, galera? Isso. Deixa aqui nos comentários se você já cometeu esse erro, se você já apanhou por causa disso, que a gente quer saber a sua opinião e a sua experiência também. Como, por exemplo, também, que eles costumam colocar 2 ou 3 atacantes do mesmo time. Eu já cometi muito esse erro. Exatamente. E não pode fazer isso. Por quê? Se você colocar 3 atacantes de um time só e o time ganha de 1-0, os outros 2 vão ficar sem fazer nada. Ou seja, não vão fazer uma boa pontuação. Outro erro cometido também é escalar a zaga inteira de um time só. Mesmo que ele for o favorito, não leva gols, então eu vou escalar o goleiro, 2 laterais e 2 zagueiros. Tá errado, pessoal. Não façam isso, jamais. Por quê? O time pode estar ganhando de 4, 5-0, mas se aos 90 minutos do segundo tempo ele leva um golzinho... Já era a pontuação, né? Isso, e aí você acaba dançando. A ideia é de que quando tem um jogo que existe um grande favorito, apostar no máximo 4 jogadores desse time. Tá? Como, por exemplo, 2 jogadores no meio de campo, 1 no ataque e 1 na defesa. Ou 2 na defesa, já que você acha que ele não vai levar gol, pode escalar 2 na defesa, 2 no meio de campo e apenas 1 no ataque. Se você colocar, por exemplo, 3 jogadores na defesa e levar um golzinho bobo, adeus cartoletas. Se você colocar 2 jogadores no ataque e o time ganhar apenas de 1-0, o outro atacante não vai fazer nada, a não ser que ele dê uma assistência. Mas mesmo assim é pouca coisa para tanta gente assim do mesmo time. Vamos então para o erro número 2. Foquem bastante em ganhar Cartoletas. Nas 3 primeiras rodadas, o que você precisa é ganhar cartoletas. A pontuação é consequência. Porque se você tiver cartoletas, no decorrer do campeonato você vai poder escalar jogadores caros. Isso. E você vai poder também escolher aí as melhores opções, e não só as opções de, né? Você não vai precisar se preocupar mais com valorização, você vai poder se preocupar apenas com a escalação, porque as cartoletas você vai conquistando aos poucos, né? Isso, mas isso nós falaremos um pouco mais adiante. Isso, mas pra frente a gente vai falar sobre a valorização e o ganho de cartoletas nas 3 primeiras rodadas também, né? Isso é um erro básico e um erro iniciante. Que eu cometi por anos, pra falar a verdade. Que os cartoleiros iniciantes cometem. Então, façam isso. Eu cometi não foi uma vez não, foram por vários anos, até eu aprender isso com ele. Erro número 3. Não deixar o time equilibrado. É um dos erros que eu mais vejo no Cartola. Mas como assim? Equilibrar um time é colocar jogadores que variam entre estar bem lá em cima, né? Fez bastante pontos, e aqueles que fizeram menos pontos. Por quê? Aí você consegue fazer uma pontuação boa e ao mesmo tempo ganhar cartoletas. Outro erro fatal que eles cometem, a maioria comete, né? Ser clubista. Ser clubista é, se você quiser ser um bom cartoleiro e ver que o seu time possui jogadores ruins, não escalem ele. E o time adversário possui jogadores bons e vai jogar contra o seu time, apostem no jogador. Tem que apostar sem dó, gente. Tem que apostar sem dó. Sempre rola aqui na nossa família. Rola assim. Eu já vi o meu pai comemorando o gol do Corinthians, por exemplo. Foi. Já né? Há 3 anos atrás, eu precisava de um gol do... Se eu não me engano, foi do... Aquele que era do São Paulo, meio de campo. Danilo? Não. Jadson? Jadson. Exatamente. Há 3 anos atrás, eu precisava
urgentemente de um gol do Jadson, do Corinthians. Eu vivi para ver o meu pai comemorar um gol do Corinthians. Isso são coisas que só o Cartola pode proporcionar pra gente. Que é ver alguém torcendo para um gol do time adversário. Isso não quer dizer que você não ama o seu time. Isso não quer dizer que você não tá torcendo para ele ser o campeão, né, da competição. Isso só quer dizer que você tá torcendo para que aquele jogador faça pontos. No Cartola, eu torço para os meus jogadores, independente de que time ele é. Exatamente. Tá? Não é porque eu não sou corintiano que eu não ia apostar no Jadson. E apostei nele e me dei muito bem. Que a gente tem que olhar além do clube do coração. A gente tem que reconhecer quando o jogador é bom. Né? A gente torce para um time X, mas o time Y e o Z tem jogadores que são excelentes e que a gente até sonha com eles no nosso time. Então, por que não escalar? Você deixar de ser clubista no Cartola vai te fazer a pensar como um excelente cartoleiro. Erro número 4. É achar que apenas os craques do time podem se dar bem. Não é assim que funciona. Não são somente os craques dos times que se dão bem no Cartola. Por quê? Porque aquele jogador bom, nesse dia ele pode não estar inspirado. Não tá mas inspirado, aquele jogador, exatamente. exato, mas aquele jogador que é mediano, sobressai melhor que ele faça mais pontos do que ele. E até que às vezes custa mais barato, né? Sim. Porque às vezes você tem aí um zagueiro do Grêmio que custa 20 cartoletas e você tem um zagueiro aí, sei lá, CSA. A gente vai pegar muito no pé do CSA, não, né? Não. Mas que aí o cara custa 3 cartoletas. Às vezes o cara vai bem naquela rodada. Não significa que ele é craque, mas ele tá indo bem especificamente naquela rodada. Cai naquela fase anterior que eu falei. Equilibrar o time. Não colocar somente craques no seu time e também não colocar somente jogadores medianos. A gente vai dar um exemplo, que é o exemplo do Lucas Lima. Ele é um ótimo jogador, ele é excelente jogador. Só que no Cartola, ele não costuma pontuar bem. Não se esqueça que é preciso ser regular durante o campeonato inteiro. Muito importante que mantenha uma regularidade, uma média de pontos. Isso, né? Porque o que vai fazer você de um bom cartoleiro é a média de pontos. Não adianta nada você fazer 100, 110 pontos em uma rodada e na outra rodada você fazer 20 pontos. Né? Às vezes acontece, mas né, o importante é a gente evitar isso, por isso que a gente está dando essas dicas, né, para vocês não cometerem esse erro com frequência. Tem que manter, assim como os jogadores em campo têm que manter uma regularidade, nós no Cartola também precisamos manter a nossa regularidade, certo? Isso. O Cartola é muito bom porque surgem muitas zoações nas ligas, né, os companheiros. Poxa, eu fiz 110 pontos, você fez só 50. Legal, bacana, joia. De novo, poxa, eu fiz 50 pontos, você fez só 60. Poxa, legal, bacana. Pô, agora eu fiz 70 pontos, você fez 110. Ó, tá vendo como aqui irregular. A média? É irregular. Tá subindo? É irregular. Muito bem. Passadas as dicas para você não cometer esses erros básicos lá no início, agora a gente vai falar sobre valorização e ganho de cartoletas. As 3 primeiras rodadas são as rodadas essenciais para se ganhar cartoletas. Tá? Então tem algumas dicas. Na primeira rodada, na segunda rodada é uma rodada diferente e na terceira rodada é a rodada de transição. Vamos falar sobre elas? Aqui é um lugar onde menos é mais. A tendência é que quem custa menos vai valorizar mais. E quem custa mais vai valorizar menos. Quanto mais barato for o jogador e ele pontuar bem, mais ele vai valorizar. Nessa primeira rodada, um jogador, para ele começar a pontuar, ele tem que fazer 35 em média, 35% do seu valor de mercado. Exemplo, um jogador que custa 10 cartoletas, ele tem que fazer 3,5 pontos para começar a valorizar. Enquanto um que custa 20 cartoletas, ele tem que fazer 7 pontos para começar a ganhar cartoletas. Quanto mais barato ele for, melhor. Na primeira rodada, é importante evitar escalar jogadores que custam mais do que 10 cartoletas. Porque um jogador acima de 10 cartoletas, ele vai pontuar, mas não irá ganhar cartoletas. Isso entra na conta que a gente fez agora há pouco, né? Exatamente. A rodada número 2, ela é a única no sistema de valorização do Cartola. Só existe essa rodada. Que vai acontecer aqui, que nós iremos falar, só é nessa rodada. Mais para frente o sistema muda. Atenção nisso no que eu vou dizer. Os jogadores valorizados na primeira rodada, a tendência é de que eles valorizem na segunda rodada. E os desvalorizados irão desvalorizar.
Prestem atenção nisso. Vamos supor que na primeira rodada o jogador pontuou bem, foi bacana, foi legal, ele valorizou. Na segunda rodada, ainda que ele pontue mal, ele vai continuar valorizado, porque a média dele está alta. Entenderam? Isso aí. Beleza? Se não entendeu, volta aí, anota no seu caderninho e pega essa dica pra você. No caminho inverso do que eu acabei de falar, se o jogador pontuou mal na primeira rodada e ele desvalorizou, na segunda rodada, ainda que ele pontue bem, ele vai continuar desvalorizado, porque ele manteve Uma média baixa de valorização. Portanto, a conclusão que a gente tira dessa rodada é que é nela que você vai construir o seu patrimônio e sair na frente dos demais cartoleiros da sua liga. Então, pessoal, escalem jogadores que valorizaram muito nessa rodada, na primeira rodada, né? Porque a tendência é de que eles irão continuar valorizando. Então vamos para a terceira rodada. É nela que tudo muda e as dúvidas começam a surgir na cabeça dos cartoleiros. Porque é uma rodada de transição. É nessa rodada que os jogadores já estão com uma média formada. Ou seja, eles tiveram uma pontuação na primeira rodada, tiveram uma pontuação na segunda rodada, então aí já existe uma média. Soma a pontuação da primeira rodada, mais a pontuação da segunda rodada e divide por 2. Dica: procure escalar jogadores que estejam entre baixo e médio custo. Segunda dica: escalem jogadores que não estejam muito valorizados e nem muito desvalorizados. Meio a meio tá de bom tamanho. Isso. Terceira e última dica: procure escolher jogadores que têm potencial para pontuar bem nessa terceira rodada. Aquele que você sentiu no feeling que ele vai pontuar bem. Segue a sua intuição. Aquele jogador que, puxa, bateu aqui na ideia. Eu cismei com ele, eu vou nele. Vai nele e aposta nele. Exatamente. Para você saber qual a pontuação que o jogador terá que fazer, pegue o valor dele e multiplique por 40%. Esse resultado será a pontuação que ele deverá fazer nesta terceira rodada para ele começar a se dar bem, a começar a ganhar cartoletas e pontuar. Uma dica: não apostem em jogadores que valorizaram em 2 rodadas seguidas e muito menos jogadores que desvalorizaram em 2 rodadas seguidas. A regra se aplica para quem valorizou e para quem não valorizou. Isso. Ah, ele valorizou na primeira rodada e valorizou na segunda rodada, eu vou apostar nele. Não façam isso. Ele vai render poucas cartoletas. Lembre-se, nós estamos na terceira rodada. A partir da quarta rodada, a tendência é que os jogadores valorizados desvalorizem e os desvalorizados valorizem. Gente, é muita informação, é muito valor aí pra gente falar. Vamos com calma, vamos repetir. É verdade, mas é bem simples. Um jogador que valorizou bastante, a tendência dele é desvalorizar. Um jogador que desvalorizou, a tendência é valorizar. Uma questão de lógica, ninguém fica desvalorizado também por tanto tempo, exatamente, né? Uma questão porque esta, como eu disse, essa é uma rodada que o mercado já está começando a se estabilizar, já se estabilizou. Essas são as 3 primeiras rodadas essenciais. Agora, a partir da quarta rodada, onde o mercado já está estabilizado, as coisas mudam. Eu acredito que vocês, seguindo essas dicas, até a terceira rodada, vocês estarão ali com 150, 160 cartoletas, sossegados para aí brigar você pode passar o restante do campeonato despreocupado, né, com isso. Agora, aqueles que não conseguiram, a dica é o seguinte: a partir da quarta rodada, sempre escale aquele jogador bom que está desvalorizado. Ou seja, você vai lá no canto, você abriu a telinha lá, ele está em vermelho, significa que aquele que está em vermelho, se ele jogar bem, com certeza ele vai valorizar e bastante. Aqueles que estão em verde, eles vão valorizar mais pouquinho ou até mesmo desvalorizar. Isto é a partir da quarta rodada. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe. Se inscreve no canal, deixa o seu like, coloca aqui nos comentários se vocês já cometeram algum dos erros que a gente já citou aqui, ou se você já deixou de ganhar cartoletas por conta desses erros que a gente falou. No próximo vídeo, a gente vai trazer um convidado especial, que eu ainda não vou falar quem é, mas a gente vai trazer aí pra vocês no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre o time base da primeira rodada do Cartola 2019. Nós vamos trazer uma escalação base aí pra vocês. Porque nós iremos falar do goleiro até o atacante.
Nós vamos Isso. dar Vamos escalar junto. A gente convida vocês a escalarem um time base junto com a gente. Isso. Super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, galera!